tarde, caros ouvintes da Rádio Gazeta FM. São exatamente 5 horas e 26 minutos e estamos aqui hoje para falar de mais um tema importante no programa Ter Saúde. É sempre uma grande alegria estar aqui com vocês, trazendo um pouquinho dos nossos conhecimentos sobre aquilo que pode fazer diferença na nossa vida, né, no nosso cotidiano. Então você que está aqui nos ouvindo pode ficar atento, aproveitar o espaço para tirar dúvidas sobre o programa. E comigo aqui sempre da bancada, Selminha, né Selminha? Boa tarde. Boa tarde, Rafael. Estamos aqui ao vivo no programa Ter Saúde, né? São exatamente 17 horas e 28 minutos. Então, vamos falar hoje sobre um tema muito bom, né? Que todos os ouvintes queiram mandar uma mensagem, uma pergunta para o Dr. Rafael. E vamos lá, né, falar sobre um tema muito bom, né, doutor Rafael? Vamos nessa, Selminha. Qual é o tema mesmo? Vamos falar sobre o estômago. Perfeito, show de bola. Então, me explica aí sobre quais são os sintomas, sinais sobre câncer de estômago. Pronto, vamos nessa. Então, só explicando um pouquinho que o estômago, todas as pessoas geralmente sabem, né, que é um órgão que faz parte do nosso trato digestivo. Então a função dele é receber aquele alimento que a gente engole e vai fazer o processo de destruir, entre aspas, aquele alimento. Então é onde vai ter as nossas primeiras substâncias que vão fazer o processo de digestão, tá certo? Então a digestão dos açúcares já começa na boca, o processo de digestão do estômago ele vai atuar mais nas proteínas, né? Então a gente tem aquele ácido clorídrico, que é o ácido que é produzido dentro do estômago, para que possa queimar aquele alimento, para que a gente possa ir extraindo os nutrientes no intestino. Então a função dele é essa. Só que como todo órgão do nosso corpo está suscetível ao processo de adoecer. Isso. Sendo uma dessas doenças, infelizmente, o processo do câncer de estômago, que é uma doença que pode afetar muitas pessoas. Então, para a gente falar um pouquinho sobre isso, a gente, antes de falar dos sinais e sintomas, a gente vai falar do que pode causar, né? Sim. Porque é as coisas mais comuns. Então, com o avançar da tecnologia, da indústria, hoje em dia nós temos uma grande quantidade de alimentos industrializados. Então, a indústria, ela utiliza muito condimento, utiliza muita substância que visa manter aquele produto sem perder, e tudo isso é irritativo para o nosso estômago. Então, exposições prolongadas a alimentos, né, que são de origem industrial, que tenham o caráter de ser embutidos, podem fazer com que aquele estômago canse. Então, ele vai cansar de fazer aquela atividade, e quando ele cansa, as células elas vão começar a ter uma alteração e vai começar a crescer desordenado, que é o que a gente chama de câncer. Então, essa é uma das coisas. Então, qual é a primeira coisa que a gente já tem que falar? A alimentação saudável. Isso. É um dos fatores que nos protegem, é o que a gente costuma dizer. Outro ponto que a gente tem muito comum e que está a ver associado com a nossa alimentação. Aquelas pessoas, né, que comem geralmente assim, de forma corrida, né, e que assim não lava bem os alimentos, então pega ali uma verdura, bota no prato direto, não lavou, ou muitas vezes come em rua, que no restaurante a gente não sabe se aquilo ali foi feito de forma cuidadosa. Às vezes pega numa coisa, bota a mão na boca. Tudo isso nós estamos suscetíveis a ter uma bactéria que é muito famosa, chamada de H. pylori. Então a H. pylori é uma bactéria que acomete a parede do estômago. Então o nome dela, esse H, é o Helicobacter. Então ela é como se ela fosse um helicóptero. E esse helicóptero que tem aquilo que roda, né, faz um trrr, ele vai rodando e vai queimando a parede do estômago. Então quando ela queima, ela vai criando feridas, úlceras, que podem ser lesões que vão levar a um processo cancerígeno. Então a infecção pelo H. pylori pode gerar câncer de estômago, que a gente tem que ficar atento a isso. E onde é que a gente pega essa bactéria? Essa bactéria nós pegamos principalmente por via alimentar. Geralmente, assim como a bactéria, né, que a gente tem diversas vias. Então tem bactérias que a gente adquire por via respiratória. Sim. Tem bactérias que a gente adquire por via oral. Ela é uma dessas, geralmente pelos alimentos que não foram limpos, ou seja, alimentos que estão contaminados. Então isso pode predispor.
Um terceiro ponto que pode levar ao câncer de estômago, Selminha, é o que? É a fator genético. Então, aquelas pessoas que têm um histórico na família de ter tido alguma doença de estômago, tá certo? Então, pode estar causando isso, tá certo? Então, pode estar fazendo essa lesão. Mas você me pergunta assim, como é que a gente vai imaginar? Como é que a gente vai saber os sinais e sintomas, que foi o que você me perguntou? Então, geralmente, os sinais e sintomas que a gente tem são, às vezes, a gente tem o quê? Uma queimação. Então, queima a boca do estômago, porque hoje em dia todo mundo fala, é gastrite. Mas é o que a gente fala, ó, esses quadros precisam ser acompanhados por um profissional de saúde. Porque esse profissional de saúde, ele vai saber o que é alterado do que não é. Então, assim, uma queimação, a sensação de bolo, de empachamento, né, de que come e que está com aquela sensação de que está esgotado. Muitas vezes, alterações de pilouro, né, que fica empilorado, que é a expressão que a gente usa para dizer que o alimento não está descendo. E tem os fatores que são mais de alerta, que é o emagrecimento. Então, aquela perda de peso intensa pode ser um dos pontos, tá certo? Anemia é um segundo ponto, que é quando o sangue ele fica com poucas células vermelhas, causando anemia. Então, são alguns dos fatores que a gente tem. Em alguns indivíduos, a gente consegue, que são indivíduos geralmente muito emagrecidos, sentir a alteração ao tocar a barriga. Que a gente vê o caroço, um nódulo, né, que pode ser. Então, tudo isso são sinais que ligam um alerta para que a gente possa imaginar e a gente possa suspeitar. Porque havendo a suspeita, a gente vai agora diagnosticar com os exames adequados, que muitas vezes a gente consegue fazer por exames de imagem, de visualização direta, para que a gente possa dar esse diagnóstico. Certo. E existem outros fatores de risco? Existem. Nós temos diversos fatores de risco, né? Sim. Então, sedentarismo, aqueles que a gente sempre comenta aqui, né? Então, não praticar atividade física, alimentação rica em gorduras, tá certo? Que faz com que aquele alimento fique mais e o estômago fique ali o tempo todo sendo exposto e estando ali precisando trabalhar mais, tá certo? Certo. O consumo de alimentos embutidos, tá certo? Alimento cru também? Alimentos crus pela contaminação, principalmente com a questão do H. pylori, tá certo? São os principais fatores que a gente tem, tá certo? Outra coisa que a gente tem que falar, etilismo. Então, o álcool sempre tem efeito danoso e que pode favorecer, tá certo? Então, também é uma coisa que a gente tem que ficar atento. O tabagismo, o cigarro, né? Que não apenas estão, mas também o câncer de boca, né, que faz parte do trato gastrointestinal. Então, tudo isso são fatores de risco que podem aumentar e que podem ocasionar uma alteração. E qual o tratamento para a cura do câncer de estômago? Varia. O tratamento ele vai variar de acordo com o tipo de câncer, porque muitas vezes a gente tem que ver qual é o tipo que está sendo aquele câncer. Então, muitas vezes, o procedimento ele pode ser feito como uma cirurgia de recortar uma parte do estômago. Então, você tira, né, aquela parte que está alteração. Outras, tira o estômago por total, a depender da situação, tá certo? E como sobreviver sem o estômago? Aí é o que a gente fala, é uma bariátrica, não é? Então, bariátrica. quando você tira, o paciente acaba sendo feito uma cirurgia bariátrica sem ser uma bariátrica. Porque era necessário retirar, tá entendendo? Então, assim, você recorta, tira. Em muitos casos, às vezes, tem que fazer terapia com quimioterapia, radioterapia, tá certo? Mas é uma doença muito severa, que a gente tem que diagnosticar de forma precoce para poder tratar, né? Então, há alguns anos atrás, a gente teve um caso muito famoso, que foi o ex-prefeito de São Paulo, Bruno Covas, né, que veio a falecer por conta de um tratamento, né, que ele estava fazendo de câncer de estômago. Então, ele é um paciente jovem, né, 40 e poucos anos, mas mesmo assim você vê que teve isso, né? Não depende da idade, né? Exatamente. Então, é uma coisa que a gente tem que ficar sempre atento para poder identificar precoce para tratar. Sei. O estresse pode causar câncer? O estresse, ele acaba favorecendo várias coisas no nosso corpo, inclusive a criação daquilo que a gente chama de radicais livres. Então, radicais livres são substâncias que são produzidas quando o nosso corpo está naquilo que a gente chama de estresse oxidativo.
Então, quando você vive com muita agonia, com muito estresse, seu corpo ele fica liberando muito cortisol, que é um hormônio que visa lhe dar energia para poder superar aquilo. Só que quando a gente faz isso, nosso corpo acaba respondendo criando radicais livres. Então, esses radicais livres, eles são danosos. Eles acabam contribuindo para poder criar alterações. Então, dentre essas alterações estão os processos cancerígenos, que pode ser em qualquer parte, a depender do que aquela pessoa está exposta. Então, a gente pode dizer que interfere também nesse processo. Como eu disse, o quê? o uso de quantidade de remédio também pode provocar. O abuso de remédios, isso, né? Aí, assim, o que é que a gente tem? A questão das medicações, a gente tem que ficar sempre atento, porque é aquela história. Nem tudo de forma excessiva é bom, pode ser que seja prejudicial. Inclusive alguns remédios, tá certo? Então, alguns remédios que a gente tem que ficar atento, eles podem estar causando alterações no nosso corpo que a gente não percebe. Então, por exemplo, eu vou explicar um exemplo clássico. Anti-inflamatório. Então, nimesulida, ibuprofeno, cetoprofeno, naproxeno, tá certo? Então, são medicações muito corriqueiras, que é utilizado para dor, que é utilizado para uma febre, para uma coisa do tipo, mas trazem muitas alterações. A gente tem o benefício de melhorar aquilo, mas, né, pode causar alguma coisa. Não dói naquele tempo, mas está lá fazendo efeito. Mas isso a longo prazo pode causar alterações renais, pode piorar uma gastrite, fazer uma úlcera gástrica. Então, tudo isso pode induzir alterações no estômago, entendeu? Então, tanto que a gente fala, doutor, eu estava ali com a dor, tomei anti-inflamatório, estou aqui queimando minha barriga. Porque queima, né? Porque o anti-inflamatório, ele acaba afetando ali. Então, o correto tomar remédio com o estômago cheio? O ideal que a gente fala esses tipos de medicações é que você faça quando está com o estômago cheio, geralmente antibiótico, anti-inflamatório. Por quê? Não é que isso vai combater, mas vai reduzir os efeitos colaterais, os efeitos que o estômago vai sentir daquela medicação. Porque quando você está comendo, está produzindo ácido clorídrico, e esse ácido clorídrico ele vai digerir aquele comprimido junto, evitando que seja produzido um ácido ali só para digerir aquele remédio, entendeu? Os alimentos que podem correr o risco de causar o câncer, além dos processados, existe também frutas, outros alimentos que possam ajudar? Vamos falar assim, carne vermelha é um dos pontos, né? Porque ele é muito irritativo, tá certo? Então o consumo é excessivo, porque assim a gente tem que ir explicando, porque senão as pessoas também vão falar, não vou comer carne vermelha. Isso. Só que carne vermelha, ela é bom para o organismo, também a gente precisa para a produção de hemácias, né? Para que a gente não tenha anemia. Então, tudo que a gente fala assim é o excesso. Então, uma bem clássica é carne vermelha, que pode fazer o excesso de carne vermelha, tá certo? Então, outra coisa que a gente tem, excesso de alimentos ricos em gorduras, tá certo? Então, as gorduras também ofendem aquela parte do nosso estômago. Então, principalmente esses dois. Para quem já tem processos inflamatórios no estômago, como úlceras, para quem já tem gastrite, tá certo? Frutas cítricas, elas podem prejudicar. Então, assim, as frutas cítricas, elas vão estimular, como é um ácido, a parede do estômago, então vai queimar mais. Então, essas queimaduras, essas úlceras podem levar a uma predisposição à formação de um processo neoplásico. Então, aí a gente tem que ter um cuidado com o consumo dessas frutas cítricas também, para quem já tem algum processo inicial de alteração do estômago. Existem vários tipos de gastrite, né? Tem a gastrite nervosa e tem a outra comum. Quando a pessoa já tem uma gastrite, que pode desenvolver um câncer?
Vamos explicar isso porque sua pergunta foi muito boa, Selma. A gastrite que a gente fala, de uma forma geral, é todo o processo que está acontecendo uma inflamação no estômago. Sim. Então essa inflamação está acontecendo porque está tendo algum tipo de lesão, de agressão naquele órgão. Então, por exemplo, vamos usar um exemplo simples. Quando você corta a unha e sem querer você machuca o canto da unha, você vai sentir uma dor, às vezes forma aquela crostazinha. É. Por quê? Porque fez uma inflamação. A mesma coisa no nosso estômago. Se eu como alguma coisa que está fazendo com que aquele ácido ele fique aumentado, aquela parede que antes tinha uma proteção, que vai fazer com que não queime, aos poucos ela não vai conseguir mais proteger, porque o ácido está ficando muito ácido. Então ele vai começar a lesar o estômago, vai começar a criar áreas que está queimando, tá certo? Então o que é que acontece ali naquele momento? Aquela feridinha que fica ali, ó, que fica recorrendo, pode fazer com que as células normais se alterem. E isso faça predispor à formação de células doentes, que podem levar. Então, o que é que a gente fala? Para quem tem um processo inflamatório no estômago, precisa acompanhar para não predispor à formação de úlcera, que úlcera é ferida, é ferimento, e esse ferimento possa levar a um processo neoplásico cancerígeno, entendeu? Então, é por isso que a gente fala, temos que ter um cuidado e uma atenção para que evitar que surja essas alterações, essas metaplasias e formação cancerígena. E quanto tempo demora para formar um câncer no estômago? Muito variável. Por que a resposta é muito variável? Porque depende do tipo de câncer. Porque aí a gente tem vários tipos. A gente tem o adenocarcinoma, a gente tem várias outras condições, às vezes tem um gastrinoma, tá entendendo? Então, assim, uns são mais agressivos e que vai rapidinho, outros são mais lentos, mais demorados. Então, como é que a gente pode saber isso? A depender. Uma vez identificado, vai precisar fazer a biópsia, e aí a biópsia que vai mostrar, né, qual é o tipo daquela coisa para mostrar o tratamento. Mas assim, dizer de quanto em quanto tempo, nós não sabemos. Sim. Especificamente, né, que tem, mas cada um tem a sua progressão de doença para que a gente possa ir acompanhando. E o que é uma gastrite nervosa? A gastrite nervosa é uma condição que a gente fala aqui, quando a pessoa está com um estado emocional, com as emoções à flor da pele, que aí pode ser causado por uma ansiedade, por um processo depressivo, muitas vezes, que faz com que aquela pessoa fique produzindo ácido clorídrico de forma excessiva. O que é que significa isso? Significa dizer da seguinte forma: a pessoa está ali tão agitada, né, tão ansiosa, que o que é que acontece? Ela não se alimenta direito e o corpo responde, né, produzindo ácido. Então esse ácido ele vai irritando e criando a inflamação no estômago, que é a gastrite. Então o que é que acontece? Nesses casos de gastrite nervosa, a gente tem que acompanhar não apenas o processo do estômago, mas o processo do nervosismo de uma forma geral. Seja ele a ansiedade, seja ele a depressão, para que a pessoa possa entrar num ciclo de melhora. Mente, intestino, estômago, né? Que a gente fala assim. Então, o que é que acontece? É uma doença que pode predispor muito fácil à formação da gastrite, tá certo? E tem tratamento. Então, tem acompanhamento para que a gente possa realmente garantir que fique, né, realmente assim adequado tanto a mente quanto também o estômago. O uso de café frequente pode causar câncer? Ô, Selminha, eu já tinha esquecido de falar isso, viu? Mas que bom que você lembrou. A cafeína. A cafeína é uma das coisas que são irritativas. Sim. E aí eu gosto de falar assim para o paciente, quando eu dou o diagnóstico assim de gastrite, de queimação, de qualquer doença do estômago, eu costumo dizer 5 coisas que são, vamos dizer assim, inimigas dessa pessoa a partir daquele dia. Então, assim, o que é que eu falo? Que o máximo que a pessoa conseguir tirar, ela deve tirar, porque são coisas que irritam o estômago. Então, a gente não pode irritar algo que está irritável. Claro. Então, uma delas que eu falo, cafeína, café, é altamente irritativo, tá certo? Principalmente aí fala, mas eu boto leite. Não importa.
O problema é a cafeína que está ali no café. É mesmo. Entendeu? Então o café é irritativo. Segundo, chocolate. Então, chocolate, ele vem do cacau, altamente também irritativo. Próximo tópico que eu falo, pimenta. Então, a pimentinha, que é um hábito cultural de almoço, né? De estar ali almoçando, botando uma pimentinha, altamente irritativo. Quarto ponto, farinha. Farinha altamente irritativo para o estômago. E o quinto ponto, bebidas gaseificadas. Água com gás, refrigerante, cerveja, tudo que tenha gás. Por quê? Porque o gás é ácido carbônico. Então você tomando o gás, você está tomando ácido. Então faz prejuízo. Então eu falo, ó, a partir de hoje, essas 5 coisas, elas têm que ser muito cuidadosas o consumo, porque pode lhe ofender. E eu ouvi dizer também que a Coca-Cola, né? Entra aqui no quinto, bebida gaseificada. A Coca-Cola, ela tem o gás e tem a cafeína. Os dois juntos. Então tem os dois. Como é delicado, né? E ficar assim também muito tempo em jejum prejudica o estômago também, né? Prejudica. E isso aí entra naquela explicação que eu falei da gastrite nervosa. Sim. O que acontece? Quando você fica muito tempo sem comer, o seu corpo ele vai falar, opa, aconteceu alguma coisa errada. Fulano não está comendo. Só que eu não posso ficar sem trabalhar. Então o estômago vai lá e produz ácido clorídrico. E aí, quando não tem nada para digerir, aquele ácido fica todo ali. Formiga. Então, Fermentando. ele fica queimando. Então você tem que comer em horários regulares para que essa produção ela siga e que você não tenha uma lesão, né? Dormir com o estômago vazio também é ruim? Entra nessa história do jejum, né? Do tempo demorado. O ideal, porque tem muitas condições, né? Que a gente fala e a gente não pode generalizar. Mas o ideal que a gente recomenda é que toda pessoa, né? Antes de dormir, fizesse aquilo que a gente chama de ceia. O que é a ceia? Fazer alguma refeição leve, que não vai atrapalhar o sono, para que tenha, entre aspas, energia para o sono. Porque enquanto a gente dorme, a gente gasta energia, tá certo? Então, o nosso corpo está funcionando ali, a gente só está dormindo. Então, assim, o ideal era que a gente fizesse isso. Um copinho de leite simples, se não tiver alguma coisa, uma coisinha assim, uns copos de chá, né, a depender da coisa. Então, fruta pode? Uma fruta leve, tá certo? Então, algo que, nesse sentido, pudesse você manter ali, né, algo que fosse um estoque. Então, por que a gente fala isso? Justamente para que você não fique muito tempo em jejum. Porque até também o estômago vazio, você vai ficar tensa, ansioso. Isso. Não vai dar também um bom sono, né? Exatamente. E tomar bebida quente, um chá, né? Que eu vejo muita gente falar, tomar um chá é prejudicial para o estômago. Isso, vamos lá para a gente falar. Quanto à questão da quentura, não tem um problema grande. O problema, assim, que a gente fala assim do chá, é a própria substância. Sim. Porque existem algumas substâncias de chás que são irritativas por conta dos corantes, né? Naturais, que são corantes naturais. Então, esses corantes naturais, eles podem acabar irritando aquele estômago, entendeu? Então, entra naquela história de tudo levar a um machucamentozinho daquela parede do estômago que vai estar criando alguma perturbação. Entendi. O câncer de estômago tem cura? Tem cura, tá certo? Então, a cura é feita a partir do momento que se faz o diagnóstico. Você faz o recorte, tá certo? Então, do local que está, ou tira, ou faz o processo cirúrgico e avalia a necessidade da realização de químio, radioterapia, o que for o caso, entendeu? É bem delicado, né? Isso, que aí é um tratamento oncológico que geralmente é feito mais com os médicos especialistas da oncologia, mas tem cura, tá certo? Mas são casos que muitas vezes podem ser graves, tá certo? Então, a gente tem que ficar acompanhando de forma muito delicada. O SUS dá atendimento para esse problema de saúde? O SUS faz o atendimento desde o momento inicial, certo? Que você tem da suspeita, da realização do exame, do diagnóstico,
do tratamento oncológico, cirúrgico. Então o SUS ele participa de todas as etapas que envolvem o tratamento dessa condição de saúde. E o médico realmente que faz o tratamento do estômago é Esse tratamento é um tratamento multidisciplinar, mas o que é que acontece? Os médicos, eles em si, de forma gasto, geral... né? É um gasto. O médico de família, né, que faz o tratamento assim a nível de UBS, mas o médico assim que a gente diz especialista é o gastroenterologista, que faz o tratamento, o acompanhamento. Nos casos cirúrgicos que precisa, o cirurgião, né, que aí é o cirurgião do aparelho digestivo ou o cirurgião oncológico, tá certo? E também o oncologista quando tem algum processo que precisa acompanhar. Então é uma equipe multidisciplinar, além de todo o suporte nutricional com nutricionista, com a equipe de enfermagem, com a equipe de fisioterapia, para poder restabelecer com a equipe de fonoaudiologia, de nutrologia. Então olha quanta coisa envolvida, né? Para poder acompanhar. Então é muita gente trabalhando para o bem das pessoas. Por que o fono? O fono a gente fala por questão que muitas vezes vai precisar mudar deglutição, vai precisar fazer processo de reabilitação de faringe, de laringe, entendeu? Então, assim, tem alguns casos que a gente tem mais avançado, então a pessoa precisa passar por uma reabilitação, que a gente acha às vezes que o fono é só a voz, né? Isso aí. Mas não é só voz. O fono, ele faz todo um processo que envolve mastigação, ó, entendeu? Entendi. Envolve deglutição. Então é todo um processo de acompanhamento. Estou sabendo isso agora. Legal. Então, o único exame fácil de descobrir se tem o câncer é fazendo Qual? Quero ver se você sabe. Geralmente o diagnóstico que a gente faz inicialmente é com a endoscopia. A endoscopia digestiva, tá certo? Alguns casos aí é exame de visualização direta, que já permite fazer a biópsia naquele momento, mas às vezes precisa ser complementado com outros exames, com uma tomografia, uma ressonância, para a gente poder ver o tamanho, a localidade. Então, muitas vezes é dessa forma que é feita, mas o exame inicial geralmente é o processo que a gente faz de endoscopia, que eu já li um alerta dizendo que não é um exame assim para ser feito de forma rotineira, porque senão todo mundo iria, quero fazer endoscopia, quero fazer endoscopia. Não é assim, endoscopia tem critérios de realização, é um procedimento que tem anestesia, então tem que ter um preparo, e a gente precisa fazer quando há uma indicação médica. E beber água é bom também para o estômago, né? Para o estômago e para tudo. Eu digo sempre aqui, né, Selminha? Água, nosso corpo é 70% de água. Então, quando você bebe água, você está fazendo o quê? Se renovando. A água serve para todos os nossos processos metabólicos, funcionamento bem dos rins, de tudo. Então, regula nossas células, né? Então, nutre elas. Então, é importantíssimo. É bom beber água em jejum, de manhã cedo, né? Até por questão das células também, né, doutor? Isso, a água sempre vai ser positivo pra gente, a não ser quando a gente tem alguma doença que tenha restrição de líquido, porque aí tem algumas pessoas que têm restrição, e aí não pode beber água, que nesse caso aí a água vai fazer mal. Tá vendo o tanto que o bom é a prevenção, né? Pra gente não deixar acontecer de um pior, né? Exatamente. Então, o nosso programa já chegou ao fim, doutor Rafael. Passa tão rápido, né? Rápido demais. A gente vai conversando aqui, quando a gente menos espera, já foi. Então, eu quero agradecer a você, né, doutor Rafael, que esteve aqui está aqui na Rádio Gazeta, e a você, ouvinte, também, que está sempre ligadinho na Rádio Gazeta. Até a próxima semana, doutor Rafael. Até, Selminha, agradecer a todos vocês ouvintes e contem sempre nas terças-feiras com o nosso programa Ter Saúde. Uma boa terça-feira, uma boa semana, fiquem em paz e tenham saúde. Tchau, tchau. Tchau. Gostou desse vídeo? Dá um like, faça um comentário do que você achou desse vídeo, se inscreva no meu canal Diário de Selminha, aperte o sininho de notificação, compartilhe e muito obrigada.